Boa noite, a paz, tudo bem com vocês? Passando aqui mais um dia para a gente dar continuidade ao nosso devocional 21 dias por você, que é um devocional voltado para casais, tá? Casados, namorados, noivos, para que a gente possa reestruturar aquilo que está perdido, que está quebrado no relacionamento, tá? Então, hoje a gente tá no dia 4 e o tema que a gente vai trabalhar hoje é perdão, né? O título do dia de hoje é Perdoando e Buscando a Reconciliação. O texto que a gente vai ler tá lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Pega a sua Bíblia, seu caderno, seu marca-texto e anota o que o Senhor falar com você, tá? Porque é muito importante que a gente sempre anote o que o Senhor fala conosco, porque nós precisamos dar vida para as nossas conversas com o Senhor, tá? Então, vamos ler lá. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu tenho uma outra versão que fala assim: zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Amém? O escritor sagrado, ele já nos adverte, nos orienta, né? Zelai uns pelos outros. No casamento, o zelo é você cuidar um do outro, né? O casal, ele deve cuidar um do outro. E perdoem-se mutuamente, ou perdoem-se igualmente, né? Ao mesmo tempo. Não guardem mágoas, não guardem rancor, não guardem ressentimento, porque num relacionamento, a mágoa abre portas para coisas ruins acontecerem. Tá? Abre portas para um adultério, abre portas para uma separação, abre portas para deixar pessoas interferirem no casamento, no relacionamento. Então, isso aqui é uma orientação muito sagrada. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Então, cuide um do outro, né? Não guarde rancor, não guarde mágoa, não guarde ressentimento, né? O famoso ranço. Não guarde, porque o casal, ele tem que estar em total harmonia, em paz, para que não haja abertura para o inimigo trabalhar ali no casamento, tá? Porque quando o casal, ele tá junto, ele fica mais forte, né? Ele fica em paz, a harmonia no lar, exemplo para os filhos. Mas quando o casal só briga, só se ofende, tá sempre um falando mal do outro, um gritando com o outro, isso gera desconforto no ambiente. Aí, às vezes, a pessoa não tem vontade de voltar para casa, né? A família, né, gera uma família desestruturada, porque os filhos não veem graça em casamento, em família, porque na minha casa aconteceu isso, então eu não quero que aconteça na minha futura família, então eu não vou me casar, não vou ter filhos. E é onde geram essas famílias desestruturadas de hoje em dia. Então, quando a gente... eu falo que a Bíblia ela é um manual de instruções, né? Ela serve para nos orientar, mas também ela é o próprio Jesus conversando com a gente, deixando orientações importantíssimas para a gente. Aqui ele está revelando chaves para que a nossa vida funcione, para que a nossa vida seja funcional e que a gente viva com o propósito que ele fez para nós, tá? Então, quando nós tivermos alguma mágoa, algum ressentimento contra o nosso cônjuge, namorado, noivo e vice-versa, lembrem-se do exemplo de Cristo, né? Cristo, ele deixou, ele se sacrificou por nós, ele deixou o perdão para nós. Então, pense no que ele fez. Se ele é o nosso exemplo, nós temos que fazer aquilo que ele nos deixa de ordenança, né? Quando a gente... aqui
tá falando, suportem-se uns aos outros e perdoem mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso aqui é uma ordenança. Perdoem como o Senhor perdoou. Se você não perdoa, você está desobedecendo a palavra. E isso é muito sério. A desobediência pela palavra de Deus, ela te torna um filho ingrato, um filho desobediente. Então, abre portas não para coisas boas, mas para coisas ruins, né? E da mesma forma que a gratidão, quando nós somos gratos pelas coisas que nós temos, pelas mínimas coisas, né? Abre portas para mais bênçãos, para dias melhores. A desobediência também abre portas, mas para coisas ruins, né? E fecha a porta para as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Então, o perdão ele é essencial, né? Para que a gente tenha paz e harmonia no casamento. Mesmo em momentos de conflito, devemos nos lembrar de que somos chamados a perdoar como Cristo nos perdoa. E é assim, gente, então. Sempre que houver uma desavença, tente resolver naquele mesmo momento, ou então deixe os ânimos abaixarem um pouquinho, daqui a pouco você vai lá e se resolve, né? Para que não haja desarmonia no lar, para que não haja uma desavença, para que não haja portas abertas para um adultério ou para uma separação, tá? Porque a família é uma coisa séria, é um ministério sério, é um projeto de Deus para nossa vida, tá? E a tarefinha que eu deixo para vocês hoje é: se houver algo não resolvido, converse sobre isso com seu cônjuge e busque o perdão ou a reconciliação. Quando eu deixo essa tarefa para vocês, não é para vocês brigarem, é para vocês sentarem como adultos, responsáveis e orientados e falar, ó, isso não me agradou, eu gostaria que você mudasse isso, ou então isso me magoou, né? Às vezes fica coisas guardadas dentro de nós e a gente precisa trazer à tona para que não se repita esse tipo de erro. Então, converse, né, com o seu cônjuge de forma orientada, de forma pacífica, para que não haja mais conflitos, tá? Porque a intenção desse devocional de hoje é buscar a paz e a harmonia no lar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, fique com Deus, até amanhã.